Bom dia! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as dúvidas que vocês têm colocado aqui nos comentários do canal, falando sobre o Auxílio Brasil. A dúvida de hoje é sobre até quanto pode ser a renda de uma família que recebe o benefício, mas que tem essa renda ampliada, porque um dos integrantes dessa família conseguiu um emprego com carteira assinada. Eu vou falar também sobre a situação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está sofrendo uma imensa pressão vinda de outros membros do próprio governo, no caso outros ministros como ele, para que seja tomada uma atitude em relação ao preço dos combustíveis no país, que, como vocês têm acompanhado, não para de crescer e agora a situação só piorou com essa guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas antes eu aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar as notificações no sininho que fica aqui embaixo e a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês, ok? Então vamos direto ao que interessa. Eu vou começar falando sobre o Auxílio Brasil. Nos últimos dias temos tirado as dúvidas que vocês comentam aqui no canal sobre o programa social, que em fevereiro chegou a mais de 18 milhões de lares brasileiros. E falamos aqui essa semana sobre a chamada regra de emancipação do programa, que estabelece que uma família não sai do Auxílio Brasil se aumentar a renda, desde que a renda per capita mensal não seja maior do que 2,5 vezes a faixa de renda da pobreza, que é de R$ 200. Então eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês. Com a regra de emancipação, significa que você pode conseguir sim um emprego formal com carteira assinada, ou mesmo abrir uma MEI e continuar fazendo parte do Auxílio Brasil todos os meses durante 2 anos. Mas para isso, a renda per capita mensal não pode passar de R$ 500, que é o valor de 2,5 vezes a faixa da extrema pobreza. Nas perguntas que recebemos, muitos de vocês expuseram a sua situação familiar. Eu vou aproveitar para analisar alguns cenários para explicar melhor a situação para vocês, tá certo? Então, vamos imaginar uma família com 3 integrantes, onde um deles arranja um emprego com carteira assinada para ganhar um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212. A renda per capita mensal é calculada somando a renda total da família e dividindo pela quantidade de integrantes. Vamos imaginar que essa família não tenha outra renda além do Auxílio Brasil. Lembrando que o valor do Auxílio Brasil não entra no cálculo da renda. Então, nesse exemplo que eu dei, nessa família de 3 integrantes, a renda per capita é de R$ 1.212 dividido por 3, ou seja, R$ 404. Como vocês podem ver, esse valor está abaixo do limite, que é de R$ 500. Então, essa família continua recebendo o Auxílio Brasil por mais 2 anos. Além de receber o Auxílio Brasil por mais 2 anos, ela ainda recebe uma bonificação de R$ 200 por mês. Mudando um pouco o nosso primeiro exemplo, vamos imaginar agora uma família com apenas 2 integrantes. Nesse caso, ao dividirmos o valor do salário mínimo por 2, a renda per capita mensal fica em R$ 606. Esse valor é maior do que o estipulado pelo governo. Então, nesse caso, a família sairia da lista de beneficiários do Auxílio Brasil. O mesmo acontece com uma pessoa que mora sozinha e recebe o benefício, mas consegue um emprego com carteira assinada. A renda mensal per capita ficará maior do que R$ 500. Quando isso acontece, essa família é retirada do programa social. Deu para entender? Se você tem também uma dúvida sobre o Auxílio Brasil ou outro benefício do governo, comenta aqui embaixo nos comentários que vamos responder as dúvidas de todo mundo nos próximos vídeos, ok? Mudando de assunto, as coisas não andam bem para o ministro Paulo Guedes. Dentro do Palácio do Planalto, há ministros bastante insatisfeitos com a política econômica conduzida por Paulo Guedes. A pressão nesse momento tem relação direta com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Os ministros querem que o comandante da economia tome logo providências para tentar conter um aumento catastrófico no preço dos combustíveis. Segundo Mônica Bergamo, que foi quem apurou a notícia após conversar com pelo menos 4 ministros de Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes tinha se comprometido a tomar medidas drásticas caso o preço do barril de combustível chegasse a $100. Dentre as medidas, a principal delas seria a criação de um fundo para estabilizar o preço dos combustíveis no Brasil. O problema é que o preço do barril, com a guerra da Rússia, já passou de $120 e Paulo Guedes ainda não tomou uma atitude. Para vocês terem uma ideia, segundo palavras usadas na reportagem, os outros ministros disseram que Guedes está enrolando. Um integrante do governo teria dito à colunista que eles estão pressionando o ministro Paulo Guedes por uma atitude e até o presidente Jair Bolsonaro estava bastante preocupado com a alta nos preços dos combustíveis, considerando o impacto que ela pode ter na economia como um todo. De acordo com a reportagem, um dos ministros chegou a dizer que a situação estava dramática,
afirmando que o governo precisa intervir e logo. O ministro da Economia é resistente à ideia de criar um fundo para equalizar o preço dos combustíveis. Esse fundo seria formado pelos recursos que o governo recebe oriundos da exploração de petróleo e do gás e serviria para subsidiar os combustíveis quando houvesse uma explosão de preços, como que está ocorrendo agora aí por conta da guerra, né? Lembrando que já existe uma PEC tramitando no Senado com o objetivo de baixar o preço dos combustíveis. No mês passado, o ministro Paulo Guedes havia chamado a proposta da PEC de kamikaze. Guedes seria contra a PEC, segundo um dos ministros, por não entender que não estamos passando por uma situação normal. O mundo enfrentou uma pandemia nos últimos 2 anos e agora enfrenta uma guerra. O ministro crítico de Paulo Guedes também falou, abre aspas, ele trabalha com uma cartilha dos anos 70 para problemas do século XXI em que enfrentamos uma pandemia. E agora até mesmo uma guerra. Não é um tempo normal. Não acredito que uma medida para equilibrar os preços em uma hora como essa poderia ser entendida de forma errada, fecha aspas. Vamos ouvir o que disse o senador Carlos Fávaro, que é o autor da PEC sobre a proposta que está no Senado Federal. Sem sombra de dúvida, o preço dos combustíveis no Brasil e também a pandemia são os assuntos mais debatidos pela população. É o que mais aflige a população brasileira nesse momento. E a inércia da política econômica do governo federal, em especial do ministro Paulo Guedes, em debater o assunto, nos traz a obrigação de tratar do tema. Nós temos, como você disse, outras propostas tramitando aqui no Senado e na Câmara, e nós buscamos trazer uma PEC mais ampla, com mais oportunidade de debatermos o tema, aprofundarmos o tema. É importante e é relevante a PEC que está lá na Câmara, que trata da autorização à União, Estados e Municípios promoverem a diminuição da alíquota dos impostos sobre o combustível, na medida que puderem e quanto quiserem. É uma autorização que também está abarcada na nossa PEC. Tem o PLP, que tem aqui no Senado a relatoria do senador Jambal Prates, que fala de um fundo de estabilização, porque só uma medida não vai dar conta de resolver. Então, por isso nós fizemos algo mais amplo, sempre com a finalidade de atender o cidadão lá na ponta, principalmente aqueles mais humildes. 17 milhões de brasileiros, por exemplo, muitos deles estão tendo que optar já voltar a fazer sua alimentação, sua comida na lenha, porque não consegue comprar mais um bujão de gás. A insensibilidade, as medidas ortodoxas por conta da equipe do ministro Paulo Guedes, está esquecendo que nós temos que cuidar do povo brasileiro e é por isso que nós estamos propondo essa PEC. Ele explicou também como funcionaria o auxílio para a compra do gás de cozinha a partir da PEC. Uma das medidas que está contemplada na PEC é a autorização para a União, Estados e Municípios. A outra, eu propus que nós levamos no Fundo Social recursos, eu apontei a fonte de recursos, os dividendos da União, acionista da Petrobras, a parte pública, que é dos brasileiros, que teve um lucro recorde, 38% o lucro da Petrobras em 2021. Só para você ter uma ideia, e para a população que nos assiste, que não entende muito dessa área técnica, a média mundial de lucro das petrolíferas mundiais, das grandes, é em torno de 6%. A Petrobras, por conta desse preço tão alto do combustível, tem um lucro de 38%. Então eu sugiro que esse recurso, que for os brasileiros, o suor dos brasileiros pagando combustível, gasolina a R$8, diesel a R$5 o litro, seja revertido num fundo social para estabilizar esses impactos. Mas também, fontes de recursos para esse fundo, eu sugeri o recurso proveniente da venda de 2 postos de petróleo do pré-sal, que será leiloado em 2022, compõe esse fundo. Porque nós temos que dar origem do recurso para poder fazer estabilidade, para que no período de 2 anos, que é a proposta, nós tenhamos então um debate mais amplo sobre reforma tributária, a nova política de preços, de formação de preços da Petrobras, enfim, minimizarmos o impacto diretamente às pessoas, ao brasileiro que está sofrendo com a alta de preço. Enfim, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para você comentar aqui embaixo, falando o que você achou desse vídeo, se essas informações foram úteis para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você gostou do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade diariamente para vocês. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que publicamos por aqui. Desejo a todos vocês um excelente dia, tenha um maravilhoso final de semana para você e para toda a sua família. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!